Abra em João 8. Quem celebra tem direito à recompensa de Deus. Quem celebra a palavra de Deus tem direito a um retorno de Deus para a sua vida. Então nós vamos gritar bem alto juntos, a hora que todo mundo achar João 8. Evangelho de João, capítulo 8. Abra a sua Bíblia, mesmo que seja no seu celular. Abra a Bíblia e depois você fecha o celular. Vamos lá? Todos acharam João 8? Quem achou, fala amém. Ah, sim. Nós vamos ler aqui, então? Tá, todos abrimos a Bíblia e agora nós vamos dar um brado, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler juntos, então, João 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. É uma história bem conhecida, mas nós vamos ler esse texto. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Quando eu parar, você completa, tá bom? De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei, fariseus, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas Mas o Senhor o que é que diz sobre isso? Fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra, pois queriam. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Obrigada. De manhã podia trazer um cafezinho, mas a água serve. Amém. Quando ouviram isso, todos foram embora. Todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Se a pastora Tânia estivesse lá, ela tinha ido antes. Aleluia. Amém. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Amém? Amém? Glória a Deus. Para os nossos convidados, é que a pastora Tânia, ela é minha irmã mais velha. Então eu gosto sempre de lembrar isso. Por isso que eu disse que ela teria saído antes de mim. Eu sairia depois. Amém? Mas este texto, queridos, é muito conhecido. Quantos já tinham lido essa história? Já conheciam essa história? É um texto muito conhecido, texto de João 8. E aqui, essa passagem, ela está trazendo um momento de perseguição ao próprio Jesus. Na verdade, aquelas pessoas, fariseus e mestres da lei, que levaram a mulher até Jesus, eles sabiam que aquela mulher deveria ser apedrejada segundo a lei. Então, eles já levaram a mulher com a pedra na mão. E eles queriam, como o texto diz, pegar Jesus numa contradição. Na verdade, o problema era com Jesus, a perseguição era para Jesus, e a mulher, ela foi usada naquele contexto para ter uma prova contra o próprio Jesus. Segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. A sentença era a morte. E a primeira coisa que eu queria dizer é que o espírito de morte sempre quer prevalecer sobre o espírito da vida.
tentaram matar Jesus, mataram Jesus, mas a Bíblia diz que ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele ressuscitou, amém? A Bíblia diz que Jesus está vivo, Jesus não está na cruz mais, a cruz está vazia, o túmulo está vazio e ele está vivo ao lado de Deus, o lado direito de Deus, Jesus está intercedendo por mim e por você, amém? E um dia nós vamos nos encontrar com ele, mesmo que o nosso corpo morra, nosso espírito viverá para sempre com Deus, amém? Nós viveremos eternamente com ele. A vida vai prevalecer sobre a morte, amém? A vida vai prevalecer sobre a morte. E se há alguma área da sua vida hoje em que há morte, nós vamos profetizar vida em nome de Jesus. E você viverá, amém? Você viverá, amém? Então, João 10:10 diz assim, que Jesus veio para dar vida. O diabo veio para matar, mas ele veio para dar vida. Amém? Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Quando João 10 fala que Jesus veio para dar vida em abundância, não está falando nesse texto de coisas materiais. Esta vida é a própria salvação em Jesus. Esta é a verdadeira vida. Ele veio para dar vida. E vida em abundância, vida plena, que é a vida em Jesus. Amém? Fala para o seu irmão, Jesus veio para te dar vida. Em nome de Jesus Cristo, viva, viva, viva para Ele, viva com Ele, viva por Ele. Amém? Então, queridos, aqui nós estamos vendo aqueles homens, e é engraçado esse texto, porque as mulheres eram muito discriminadas, levaram a mulher para Jesus, não levaram o homem, e é claro que ela não adulterou sozinha, mas só ela que foi levada diante de Jesus. E eles tinham as pedras nas mãos. Hoje, as pessoas estavam ali julgando aquela mulher, e eu queria dizer algo que hoje nós temos uma facilidade muito grande para julgar as pessoas. Hoje nós também temos pedras nas mãos. As pessoas, o Face é uma pedreira, uma pedraria, o Face. Primeiro eu queria dizer, fale com Deus os seus problemas, pare de desabafar no Face. Em nome de Jesus, receba. Para de desabafar nas redes sociais. As pessoas, elas colocam tudo lá no Face, se sentindo chateada, se sentindo enganada, se sentindo traída. Em nome de Jesus, fale com Deus, pare de falar com o Face. Amém? Quando você ler algo no Face, um desabafo no Face, deixe as pedras no chão e dê uma palavra de Deus para quem ainda está colocando coisas no Face. Amém? Coloque as pedras no chão e comece a falar algo de Deus para quem ainda está necessitando colocar coisas nas redes sociais. Amém? Mas hoje nós temos muita facilidade para julgar as pessoas. Essa semana nós vimos no nosso país uma manobra política enorme. E se ela não é ilegal, ela é imoral, para evitar um pré-julgamento. As pessoas estão prontas para julgar, as pessoas fogem dos julgamentos, e nós vimos isso no nosso país, nesses dias, de uma forma muito clara. Todas as manobras que foram feitas, a liberação de emendas parlamentares e tantas coisas, para que esse julgamento não fosse feito ao governo que está hoje no poder, né? Mas eu queria dizer algo, que nós estamos num outro reino, e o reino que nós estamos é um reino de amor, amém? Nós estamos num reino de amor. Nós estamos num reino de amor. O único que poderia jogar uma pedra naquela mulher, porque não tinha pecados, era Jesus. E ele disse para ela, mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais.
Amém? Nós estamos num reino de amor. Nós estamos num reino onde a graça do Senhor se manifesta. A igreja do Senhor é o lugar da manifestação da graça do Senhor. Jesus, aqueles homens tinham pedras, mas Jesus ofereceu para aquela mulher a graça. Jesus ofereceu a graça. E hoje nós estamos aqui num ambiente onde a graça do Senhor se manifesta. Fala para o seu irmão, você faz parte do reino de amor. E o Senhor está te chamando a jogar todas as pedrinhas no chão. E viver no reino da graça de Deus. Amém? Esse texto, ele fala algumas coisas que eu queria refletir com os irmãos hoje à noite. Há duas coisas muito importantes neste texto. Uma é o pecado. A situação do pecado daquela mulher foi exposto ali, de uma forma muito clara. Ela foi colocada no meio deles e eles disseram, ela pecou, ela adulterou. Então, eu quero falar um pouco sobre pecado. Algumas coisas sobre pecado, se você quiser anotar o título dessa palavra, se chama Maravilhosa Graça. Não é o pecado. O título não é pecado. Eu vou terminar com a graça, fique tranquilo. Amém? Eu vou terminar com a parte boa, que é falando da graça de Jesus. Mas eu queria falar algumas coisas sobre o pecado primeiro. A primeira coisa é que o pecado entrou na história do homem através do primeiro Adão. E depois disso, todos pecaram. Todos, sem exceção. Todos pecaram, e a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, se você quiser anotar, que todos pecaram e foram afastados da glória e da presença de Deus. Tem um texto em Romanos 8:38 e 39, se você quiser anotar, que diz assim, que nada pode nos separar do amor de Deus. Fala comigo, nada pode me separar de Deus. E o texto diz assim, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada pode me separar do amor de Deus. Sabe o que é nada? Nada. Mas esse outro texto diz que todos pecaram e foram afastados de Deus. É por isso que Jesus veio e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Quando Deus olha para nós, aqueles que receberam Jesus, Ele olha para nós e Ele não nos vê mais. Ele nos vê através do sangue de Jesus. Ele olha para nós e vê o sacrifício do Filho. Ele nos vê então limpos, purificados dos nossos pecados. Amém? Fala assim, Jesus me amou. Jesus me leva de volta para Deus. Só tem um jeito da gente voltar a ficar perto de Deus, através do sangue de Jesus. Nada te separa do Senhor, a não ser o pecado. É por isso que nós precisamos de Jesus e do sangue dele. Amém? Mas há algumas coisas que nós podemos fazer, entender. Primeiro que pecado continua sendo pecado nos dias de hoje. Adultério, lá daquela mulher, continua sendo pecado hoje. Né? E outras coisas continuam sendo pecado, porque a Bíblia não mudou. Deus não mudou. Aquilo que está aqui nesta palavra, que diz que Deus não aceita, que Deus rejeita, continua sendo verdade, real para nós hoje. Hoje nós estamos num mundo que tudo é aceito, tudo é normal. As pessoas não estranham mais nada, queridos. Mas a Bíblia também já diz que nos últimos dias o amor das pessoas iria se esfriar. E a iniquidade, que é o pecado velho, o pecado que as pessoas não querem romper com ele, a iniquidade aumentaria e o amor das pessoas esfriaria. Então nós estamos num tempo em que a palavra está se cumprindo. Mas nós, como filhos de Deus, entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. E ela, então, diz para nós aquilo que nós devemos fazer e deixar de fazer. Quantos aqui gostam da palavra de Deus? Amém? Quantos amam a palavra de Deus? Você tem a sua Bíblia aí? Amém? Erga sua Bíblia e fala, eu amo a palavra de Deus.
Eu amo a palavra de Deus. Não se envergonhe da palavra de Deus. Se você puder, ande com ela, no ônibus, na rua, ande com a Bíblia. Amém? Eu não sei quem que eu ouvi esses dias dizendo que ela ia, a Tayane, dando esse testemunho, que ela fazia questão de entrar no ônibus com a Bíblia dela na mão para todo mundo ver. Porque ela queria que alguém perguntasse para ela se ela era crente para ela poder pregar. Aproveitar a oportunidade para pregar. Então, não se envergonhe. Nós precisamos nos posicionar radicalmente contra o pecado. E como é que a gente se posiciona contra o pecado? Se posicionando por Deus. Eu sempre falo para os jovens, a gente não precisa falar para você fazer isso ou fazer aquilo, deixar de fazer. A gente só precisa dizer, ame a Deus. Ame a Deus e você vai rejeitar aquilo que Deus rejeita. Amém? Ame a Deus e você vai amar aquilo que Deus ama. Ame a Deus e você vai entender qual o caminho que Deus tem para você. Os meninos viram muito isso lá. Ame a Deus, ame a Deus. E as coisas não serão difíceis para nós. Amém? Não ande nos limites, ande perto do Senhor, ande perto de Deus. É preciso entender que a sentença para o pecado ainda é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente de Deus para nós é vida. E vida eterna com Ele. Amém? Entender que o que é terreno aqui deste mundo não vai produzir na sua vida o que é celestial. Você precisa de buscar a Deus, buscar aquilo que é do céu para ser transformado e começar a ser parecido com Jesus. Somente Jesus pode produzir Jesus em você. Amém? Somente Jesus pode produzir em você um caráter parecido com o dele. Quantos aqui querem ser parecidos com Jesus? Amém? Fala para o seu irmão, então, busque Jesus, somente Ele. E o Espírito de Deus podem produzir algo parecido com Jesus na sua vida. Ore, eu sempre falo, vem para a torre é um privilégio, é uma alegria orar aqui. E aí você vai sendo cheio da presença de Deus. Você vai ficando de lado e Deus vai enchendo a sua vida. Procure andar com pessoas que vão ajudar você a ser essa pessoa parecida com Jesus. Procure pessoas que vão ajudar você a ir para a cruz, né? Esse eu seu morrer e você viver então a vida de Deus. Eu contei de manhã uma história que muitos aqui conhecem, que eu tive com meu pai, uma história muito edificante, sabe? Meu pai é o apóstolo Celcino, um homem muito honrado. Eu falei de manhã que o meu maior referencial de vida, de retidão e de integridade é o meu pai. E eu sei que ele e minha mãe não são perfeitos, né? Mas eles são íntegros diante de Deus. E eu contei que nós estávamos há um ano atrás, recebemos um pastor aqui de fora, pastor Robson, a moçada aí lembra dele? E primeira vez que o pastor Robson veio aqui, a gente nem o conhecia ainda. E naquele dia eu saí da minha casa e vim para cá, para a igreja, dirigindo, e eu esqueci de pôr o cinto de segurança. Quando eu entrei nessa rua aqui, tinha uma blitz aqui. Vê se isso é lugar para fazer blitz. Na Vila Casone, tinha uma blitz aqui enorme aqui. E eu, muito rápida, puxei o cinto, né? E ele não travou. E eu coloquei o cinto e passei pela blitz. Minha vitória tem sabor de mel. Cheguei toda cheia, toda alegre. Deus me abençoou. Passei na blitz. Aí cheguei, tudo bem. Cheguei na hora do almoço lá na casa do meu pai. Nós fomos almoçar lá naquele dia. E eu contei essa história. O pastor de fora aí, né? Falei, mas aconteceu um negócio comigo hoje. Olha que bênção. Não é que eu passei na blitz, Vinícius? O policial não me parou, que eu fui esperta. Passei na blitz. E meu pai ficou olhando assim. Olhou para mim. Não é que eu passei, minha filha, lá também, nessa blitz? E eu também estava sem cinto. Eu falei, é de família. Que meu pai é ruim de caminho, irmãos, mas é ruim. E é de família, eu também sou ruim de caminho. Um dia eu me perdi em Cambé, não sabia se vou sair de Cambé para Londrina.
Tive que perguntar. Eu falei assim, tomara que ninguém veja que essa placa é de Londrina. Parei lá com uns homens assim num caminhão. Falei, onde é que é a saída para Londrina? Mas o meu pai também estava sem cinto aquele dia. Ele não anda, meu pai é muito cuidadoso. Não sei o que aconteceu aquele dia, né, pai? E ele começou a contar. Então, eu parei também na mesma blitz ali. Eu estava sem cinto. Aí a policial parou ele. Falou assim, olha, onde o senhor está indo? Aí ele gosta de chamar as pessoas de filha. Ô, minha filha, eu estou indo aqui nessa igreja, eu sou pastor aqui. Falou para ela. Ela, assim, o senhor está sem cinto, né? Ele verdade. É que eu esqueci. Eu poderia ter pego, né? Mas eu achei a falta de caráter, assim, colocar o cinto assim dentro da blitz. Eu fico olhando para ele. Ô, pai, fala Deus. Tá indo para a internet esse negócio, né, Vitor? Ah, Jesus. Eu falei, E ele falou, eu achei muita falta de caráter, então eu resolvi passar assim mesmo. E se vocês me parassem, né, eu então sofreria as consequências, né, de estar sem cinto. Aí eu fiquei olhando para ele. É verdade, eu achei muita falta de caráter. Ele repetiu isso umas 3 vezes para me entender bem. E eu fiquei olhando para ele. E ele não falou aquilo para mim. Ele falou aquilo porque é aquilo mesmo que é a verdade. Né? E eu fiquei olhando, é mesmo, é falta de caráter isso aí. Sinto agora lá em casa tem nome, chama caráter. Vamos pôr o caráter. Não saia sem o caráter da sua casa. Mas ele falou na maior simplicidade, porque é isso mesmo. Ande com quem ajude você a ir para a cruz. Não ande com quem alisa seu pecado. Amém? Não ande com quem alisa seu pecado, concorda com você. Ah, que legal. Eu fiz, pastor Robson ficou me tirando o maior sarro, me tirou o resto da vida. Ele falava assim, um discipulado aqui, ao vivo e a cores. É verdade, aprendi uma lição naquele dia. Agora entra no carro, coloca o caráter, né? Se você pega um troco errado, Deus não está te abençoando. Devolva. Vai fazer falta para a pessoa que te deu o troco errado. Amém? No nome de Jesus, não ande com quem alisa seu pecado. Ande com quem te ajude a ir para a cruz. Amém? Os nossos discipuladores são meus pais. E a minha mãe, assim, ela é mansa, né? De vez em quando ela me pega, assim, né, Sônia? Me pega para me ensinar. Para dizer para mim que eu tenho que mudar, melhorar, consertar. Amém? Aí eu não posso fugir dela. Nem vou conseguir. Nem que eu quisesse. Mas não fuja das pessoas que querem te ajudar. Mesmo que você ouça delas o que você não quer ouvir. Amém? Então, esse é um ensinamento de Deus. Nós vamos crescendo. Sem a santidade, nós não podemos ver a Deus. Sem santidade, nós não podemos ver Deus. Está em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem ela, ninguém pode ver a Deus. Amém? Fala para o seu irmão, sem santidade, já era. Não dá para ver Deus. Quem aqui quer ver Deus? Quem quer ter relacionamento com Deus? Quem quer conhecer Deus? Então esse é o caminho para nós. Torne-se íntegro, confiável. Deus confia em quem é confiável. Amém? Deus entrega coisas da sua obra em quem Ele pode confiar. Amém? Mas nós temos também um ensino muito importante nesse texto, que é sobre a graça. Jesus ofereceu a graça para aquela mulher. Não ofereceu pedras, Ele ofereceu graça. Fala comigo, graça. Graça. Se tem áreas na sua vida que você percebe que precisa mudar, ou se você ainda não entregou seu coração para esse Jesus da graça, que purifica, que limpa a nossa vida, hoje você pode fazer isso, em nome de Jesus. Amém? Mas Jesus oferece a graça para aquela mulher. Jesus fala, olha, eu não vou te condenar.
eu não vou te condenar. Você vai mudar de vida. Vai e não peques mais. E eu quero então falar algumas coisas sobre a graça de Deus. Graça é alguma coisa que você recebe de Deus, e nós cantamos aqui algumas canções hoje falando de graça, né? Maravilhosa graça de Deus. Você recebe e você não merece receber aquilo. Então isso é graça. Mas também você deixa de receber aquilo que você merecia receber. Isso é graça. Então, algumas coisas da graça. A graça é de Deus e não é nossa. A graça, ela é de Deus. Fala, a graça é de Deus. Há algo tão importante. Deus não nos autorizou a administrar a graça. Nós queremos administrar a graça com as pessoas que nós amamos. Nós queremos administrar a graça com as pessoas que fazem tudo correto aos nossos olhos. Deus não falou para você administrar a graça é dele e a graça é para todos. O que o Senhor fala para nós exercermos, manifestarmos a sua graça, para nós movermos, agirmos na graça e vivermos na graça de Deus. Ele não falou para você administrar a graça, porque ele já fez isso e ele administrou para todos nós. Fala para o seu irmão, a graça de Deus é para você. A graça de Deus é para você. Fala para o outro irmão, é para você também. Você não merecia a graça, mas a graça é para você. Amém? Você não merecia. A graça de Deus te alcançou quando você estava perdido nos seus pecados, né? Feinho, cheio de carrapichinho. A graça te alcançou. Você não merecia esse amor e esse cuidado de Deus, mas Ele te amou. Isso é graça, isso é presente de Deus. A Bíblia fala que onde tem muito pecado, onde abundou o pecado, o Senhor traz ainda mais graça. Graça, superabundante graça. Traga graça para o seu casamento. Quando o seu marido, você pôs a toalha limpinha, você pôs a toalha limpinha na mesa. Ele derruba o feijão, derruba o molho, derruba o suco. Traga graça. Quando a sua esposa perde o celular 3 vezes por dia dentro de casa, mova na graça. Sabe por que nós temos tantos problemas nos nossos relacionamentos? Porque nós temos as nossas mãos cheias de pedras. Jesus está falando, deixa as pedras, viva na graça. Amém? Na maravilhosa graça. Essa semana nós tivemos uma história, eu estava contando, né? Que eu vou fazer um propósito, né? De perder uns quilinhos. Aí a minha mãe falou, agora eu dou valor. Perder uns quilinhos. A minha mãe é assim, queridos. Você faz um propósito bom, ela é a primeira a te ajudar. Ela assim, ela lá em casa, ela ajuda a mim e a Tânia muito. Ela vai e traz verdurinha para a gente, traz fruta, traz os matinhos para a gente comer. E o meu pai traz linguiça. O meu pai nunca vai no mercado, ele não sabe ir no mercado. Mas quando ele vem com uma sacolinha assim. É um pacote de linguiça, pão e queijo. E coca. Tudo gostosinho. A minha mãe vem com brócolis, couve-flor, e alface, espinafre, banana. Mas eu falei para ela, estava falando para ela que eu estava fazendo um propósito e tal, ela já veio, olha, Télcia, couve-flor e brócolis para você. Como se ela nunca levasse couve-flor e brócolis para minha casa, né? Mas aí eu conversando, esses dias falando do propósito, dos propósitos tal, e tentando um convencimento familiar no propósito. Deus, move, Senhor, vem, fala forte, Senhor. Aí o Desiel falou assim no carro, eu acho que eu vou, acho que também vou fazer um pouquinho desse propósito, um pouquinho, acho que eu estou precisando um pouquinho desse propósito. Aí eu falei, para tudo que eu quero descer, Senhor. Ele falou, um pouquinho desse propósito. Eu nem vou contar para vocês as cifras. As cifras são assim impressionantes. Mas ele falou assim, eu acho que eu preciso perder um pouquinho para
arredondar. Arredondar. Num outro pezinho alto. Eu não vou nem falar cifras. Mas eu falei, Senhor, para tudo que eu quero descer, Senhor. Me dá graça. Então, e o pior é que pensa nos discípulos fiéis que ele tem. Pensa, é tudo fiel. Não sei se vocês viram aqui. Tudo dançandinho assim. Tudo discípulo fiel. É. Ah, Deus, fala forte, Senhor. Fala forte. Anda com quem te ajuda a ir para a cruz, meninos. A cruz não aguenta eles. Oh, Deus. Fique em pé, vocês três, só para a igreja ver. Fique em pé, vocês três, só para a igreja ver se eu não estou falando verdade. Fica vocês três e o Felipe ali no meio. Faz favor, Felipe. Mas é isso, irmão. Depois vocês podem vir aqui pertinho, viu? Os convidados, vocês não ligam, não. Eu gosto muito de brincar. E eu já perguntei para o Desi se ele... O Desi é meu esposo há 23 anos. Glória! Eu já perguntei para ele se ele fica bravo. Ele falou que não, então é nós. Então, queridos, é a graça nos relacionamentos. Traga graça para o seu casamento, amém? Traga graça. Graça é você dar aquilo que a pessoa não merece. Pastora, mas ele não merece. Não é para merecer, não merece mesmo. Graça, é presente, amém? Traga graça lá no seu trabalho. Traga graça para a sua célula, amém? Traga graça para esta igreja, em nome de Jesus. Nós estamos na estação do cuidado. Sabe o que é cuidado? É a manifestação da graça de Deus. Amém? É a manifestação da graça de Deus. Graça não é por merecimento. Graça não é por merecimento. Existe um princípio da meritocracia, que é as pessoas serem valorizadas pelo mérito. O que deveria ter bastante na política, mas não tem lá. Lá as pessoas são indicadas, elas não ocupam cargos pelo mérito. Deveria ter lá. Mas no reino de Deus, não é pelo mérito. É sem merecimento. Assim como nós fomos alcançados, sem merecimento. A graça é isso. A graça muda o nosso relacionamento com Deus. É pela graça que nós somos salvos. Amém? E a graça muda o nosso relacionamento com Deus. E muda o nosso relacionamento com os nossos irmãos. O marido está merecendo dormir no sofá? Graça. O filho está merecendo? Graça. Amém? O irmãozinho da célula? Graça. O irmãozinho de carne lá dentro de casa? Graça. Amém? Graça, sem que ele mereça. Isso é graça. Amém? A graça, mais uma coisinha da graça, eu já vou terminar. A graça é de graça. Fala comigo, a graça é de graça. Não cobre pela graça. Tem pessoas que elas se movem na graça, mas elas anotam no caderninho delas para cobrar até o fim da vida. Graça é de graça. Graça é presente. Graça é favor. Amém? Não é por aquilo que nós merecemos. É sermos alcançados por um amor e por um cuidado sem merecermos coisa alguma. Amém? Amém, amor? I love you forever, amor. Never separarei de ti. Viu, queridos? Amém. Ei, Jesus. Estava no encontro, né? 3 dias longe de mim. Oh, falta. Aleluias.
Está falando para eu continuar a pregar. Vamos então, queridos. A minha sogra está ali. Te amo, vó. Graça não tira a necessidade do confronto e da verdade. Graça é presente. Graça não é por merecimento. Graça é de graça. Graça não está nas nossas mãos administrarmos a graça. E graça não tira a necessidade do confronto e da verdade. A graça abre portas para que você viva uma nova vida com Deus. Amém? Jesus olhou para a mulher e falou, não concordou com o pecado dela. Jesus olhou para ela e falou assim, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. O que Jesus estava falando para ela? Vai e tem um novo caminho a partir de hoje. A graça coloca você num outro nível de relacionamento com Deus. De romper com as velhas coisas e entrar num novo caminho. Amém? A graça muda a nossa vida com Deus. Nós, quando recebemos a graça, entendemos que não é possível mais fazer as mesmas coisas. Amém? Abandonar o pecado, deixar a velha vida e andar com o Senhor de toda a graça. Amém? Eu queria que nós orássemos, porque Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida. Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida, de toda a sua vida. De toda a sua vida. Graça é cuidado de Deus. Graça é amor de Deus. Graça é socorro de Deus. Graça é salvação. E é isso que Ele tem para nós. E é isso que Ele tem para os nossos relacionamentos com os nossos irmãos também. Amém? Olha, eu quero dizer duas coisas importantes aqui. Primeiro, que Deus nos chama para andarmos mais perto dEle. Não há como, no mundo que nós estamos hoje, nós termos encontros com Deus. Deus quer ter relacionamento com você e não encontros. Não viva de encontros. Não viva de encontros lá na chácara, nem de encontros de domingo aqui. Viva de relacionamento com Deus. Amém? Só assim nós vamos amar a Deus, ouvir a sua voz e seguir no seu caminho. Deus está te chamando para algo a mais com Deus. Deus quer que você tenha algo mais dele. Quer que eu também tenha algo mais dele. Então busque a Deus. E Deus está chamando todos nós para deixarmos, em nome de Jesus, todas as pedras, até pedriscos no chão, para vivermos uma nova vida como família de Deus. Amém? Como irmãos, como família. Em nome de Jesus. Amém?